Vamos receber a palavra do Senhor nessa manhã, palavra que Deus tem para abençoar a nossa vida. E hoje Deus ministrou meu coração aqui. Eu tinha até separado um outro texto nessa manhã para conversar, para compartilhar com você, mas desde que eu acordei nessa manhã, eu acordei com essa palavra. E nós estamos aqui nesta semana refletindo, já que nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, e isso tem sido nosso exercício aí devocional, nosso exercício de jejum durante toda a semana. Então nós temos aproveitado, pela manhã principalmente, para estarmos olhando alguns textos dentro do Evangelho de Marcos. E nessa manhã, nesse dia, nós estamos lendo os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Marcos, e me chamaram a atenção alguns textos. Eu tinha separado um outro texto, mas Deus tem ministrado muito forte no meu coração sobre uma declaração de Jesus que está ali no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Nós temos visto que o Evangelho de Marcos, ele é um texto muito ativo do Senhor. É Jesus agindo, Jesus se posicionando, Jesus indo para lá e para cá e andando por todas as cidades, por todos os lugares. Há um desejo muito forte do coração de Jesus de abençoar as pessoas, de levar o reino de Deus até o coração das pessoas, de ministrar a vida das pessoas. E um dos motivos que Jesus teve tanta pressa e se empenhou tanto em pregar o reino de Deus, em levar o evangelho, levar o amor de Deus para as pessoas na sua época e preparar as pessoas até mesmo para tudo aquilo que ia acontecer com ele, para o seu sacrifício. Um dos objetivos de Jesus, um dos motivos, na verdade, de Jesus, era justamente a dificuldade que a igreja naquela época tinha de cumprir o seu papel. Aos poucos, a igreja, o povo de Deus, os líderes religiosos daquela época foram esfriando muito e estavam muito distantes do propósito de Deus. Jesus, ele fez ao longo do seu ministério, dos seus 3 anos de caminhada, Jesus fez muitas e duras críticas aos religiosos de plantão, a igreja que existia, o modelo de igreja que existia naquele momento. Principalmente porque eles se desviaram muito do foco de preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. A igreja se tornou, a religião naquela época se tornou qualquer outra coisa menos aquilo que deveria ser. Um lugar onde estaria preparando as pessoas, preparando a nação, preparando o mundo para a vinda do Messias. De modo que quando Jesus veio, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus encarnado, que se fez homem e veio habitar entre nós para nos salvar e para nos libertar de todos os nossos pecados e para nos dar a possibilidade de uma nova vida. Jesus e quando Jesus esteve aqui, a igreja ela estava tão distante do projeto de Deus, do propósito de Deus, que ela não reconheceu. Ela não reconheceu Jesus. É como se Jesus hoje viesse, se manifestasse entre nós e nós não o reconhecêssemos. Ao contrário, foi a própria religião que acabou levando, na verdade, Jesus à morte, que acabou pedindo, encaminhando as coisas para que Jesus fosse sacrificado. Tamanho distanciamento da igreja e do propósito de Deus. Então, Jesus, ele percorria as cidades, ele ia de lugar em lugar, ele falava com pessoa a pessoa, ele estava o tempo todo anunciando, ele estava o tempo todo fazendo o trabalho até mesmo que deveria ter sido feito, preparando todo o caminho para a sua vinda. Então, Jesus teve um ministério assim muito com muito trabalho, muito dinâmico, e isto a gente vê isso bem claro aqui no Evangelho de Marcos. Aqui no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, no verso 17, tem uma declaração do Senhor. Esse texto aqui é quando Jesus entra no templo. Lembra que teve um momento em que Jesus entrou no templo, e ele entrou no templo com um chicote, e diz que ele derrubava a mesa dos cambistas, e ele começou a expulsar aqueles que vendiam e compravam
e aquele comércio que a igreja tinha se tornado, aquele balcão de interesses que a igreja tinha se tornado. Jesus entra com o chicote e Jesus começa a fazer uma limpa no templo. E é justamente nesse momento, quando todo mundo fica assustado, né, com aquela atitude de Jesus, quando Jesus para lá no meio do templo e todo mundo olhando para ele com aquele olho esbugalhado, e Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa declaração de Jesus, ela tem muito sentido. Essa declaração de Jesus é uma declaração muito rica, muito rica. Nós poderíamos escrever livros só refletindo sobre cada palavra dessa sentença de Jesus, dessa declaração de Jesus naquele lugar. Jesus estava no centro religioso. Jesus estava no centro do lugar que era para ser um lugar onde iria proclamar a sua vinda, preparar a sua vinda. E tinha desviado completamente o seu propósito. E quando Jesus toma essa atitude, e Jesus age dessa forma, Jesus, ele lá no centro, ele explica por que ele está tão irado, tão nervoso com tudo aquilo que estava acontecendo. Porque a igreja tinha fugido completamente do seu propósito. Qual que é o propósito da igreja? Qual que é o propósito de nós que somos povo de Deus? Qual que é o propósito do Senhor da nossa vida para todos nós que estamos aqui? Qual que é o propósito da igreja para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida? Esse texto fala muita coisa. A gente vai pensar algumas coisas. Primeiro, Jesus ele começa dizendo a minha casa. É interessante essa primeira fala de Jesus, a minha casa. A casa é de Jesus. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. A primeira declaração de Jesus é de que o povo de Deus, a igreja de Deus, ela pertence a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. E essa é a primeira grande bênção que está inserida nessa frase. Você pertence a Jesus. Porque a igreja, até aquele momento, a igreja era aquele templo. Era o templo. As pessoas reconheciam a igreja como aquele templo que tinha sido construído. Hoje, a igreja somos nós. Você é a igreja de Deus. Você é a casa de Deus. Só que você pertence a Jesus. Você é a casa de Deus. Jesus diz, a minha casa. Ou seja, a igreja, ela pertence a Jesus. A igreja não pertence a homens. A igreja não é de pessoas. A igreja é de Jesus. Jesus diz, a minha casa. A igreja pertence a Jesus. Há uma segunda lição que a gente aprende nessa fala de Jesus aqui, quando ele diz a minha casa, é que, primeiro, a igreja pertence para ele, a igreja de Jesus. Jesus é o dono da casa, é o Senhor da casa. E segundo, que é uma casa, porque nós somos uma família. Jesus diz a minha casa. Nós somos uma casa, nós somos uma família, e a família é de Jesus. Tá? A família não é de homens, a família não é de uma instituição, a família é de Jesus. Nós somos povo de Deus. Jesus diz assim, a minha casa. Primeiro, que nós pertencemos a Ele. Segundo, que nós somos uma família. A igreja não é uma instituição fria, a igreja é uma família. E como família, nós vivemos como família. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas, mas nós temos que aprender a conviver. Assim como nós temos família, e família não é perfeita, família tem as suas dificuldades, família tem as suas lutas, família tem as suas diferenças, né? Família tem os seus desafios. Nós também, como família do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, como família que somos aqui na Terra, nós também temos todos esses desafios para
para caminhar, para vencer a cada dia. Eu quero que você entenda, você como parte da igreja, você como igreja e você como parte da igreja, né? Porque você é a igreja de Cristo e você é parte da igreja de Cristo. Porque quando nós estamos reunidos, que nem agora, todos nós que estamos aqui, esse monte de gente que está aqui, todos nós formamos uma igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos uma única família, um único povo, tá? E aqui cai por terra toda placa religiosa, cai por terra toda instituição. Aqui nós somos povo de Deus. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos família de Deus. Nós somos uma família de Deus. E precisamos ter essa consciência. Primeiro, precisamos ter consciência de que nós somos de Jesus. Nós não pertencemos a homens. Nós não pertencemos a uma instituição religiosa que tem CNPJ aqui na Terra. Nós até estamos ligados, porque é a forma que nós nos organizamos. Então, como que a gente se organiza aqui na Terra? Temos várias comunidades, né? A comunidade A, a comunidade B, a comunidade C. Mas, acima disso, nós somos povo de Deus. Acima disso, nós todos pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Por isso que Jesus diz a minha. Jesus, ele traz para si. E ele diz, a igreja é minha, o povo é meu. Nós pertencemos a Jesus. E isso é maravilhoso nessa manhã, ter essa consciência de que nós pertencemos a Jesus. De que você pertence a Jesus. De que você é propriedade exclusiva de Deus. É propriedade exclusiva do Senhor. É isso que diz lá em 1 Pedro 2,9, né? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Jesus. Por isso que Jesus diz, a minha casa. Quando Deus olha para você, Dilma, Deus diz, a minha casa. Quando Deus olha para você, Júnior, Deus diz, a minha casa. Quando Deus olha para você, Michele, Deus diz assim, a minha casa. Quando Deus olha para você, Carla, Deus diz assim, a minha casa. Você é a casa de Deus. Você é a habitação de Deus. Você é lugar onde Deus habita. E quando fala sobre, Jesus diz assim, a minha casa, casa tem esse sentimento de família. Nós somos a família de Deus, né? Nós somos a família de Deus. Então, nós somos uma família. Quando Jesus diz a minha casa, Jesus está deixando de ser aquele monumento, deixando de ser aquela instituição religiosa e se tornando uma família. Nós somos uma família. Só que quando Jesus diz a casa, ele está falando também sobre habitação. Porque quando Jesus diz, você é a minha casa, Jesus está falando, você é o lugar que eu habito. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que maravilhoso. Você pertence a Deus, porque você é a igreja, tá? Você é a igreja. Eu sou a igreja. Eu e você juntos somos a igreja. É muito interessante, porque Deus ele só tem uma igreja. Aqui na Terra a gente tem muitas instituições. Aqui na Terra nós temos muitas comunidades. Mas Deus, quando ele olha para a Terra, ele só vê uma igreja. Deus só tem um povo na Terra, o seu povo, tá? E Jesus diz, vocês são a minha casa. O que Jesus está dizendo? Primeiro, nós pertencemos a Ele. Segundo, nós somos uma família. Terceiro, nós somos a habitação dele. Porque o que é a casa? Casa é o lugar onde nós habitamos. O Espírito Santo de Deus, que é a presença viva de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a pessoa viva de Deus, ela habita em nós, ela habita em você. Você que é a igreja de Jesus, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus habita em você. Você é a casa de Deus, você é a habitação de Deus. O que Jesus está dizendo é que nós pertencemos a Ele. O que Jesus está dizendo aqui é que nós somos uma família. Por isso que quando Ele nos ensinou a orar, a oração, Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso, nosso, Pai nosso. Nós somos uma família. Quando Jesus diz aqui, a minha casa, Jesus está falando sobre habitação. É o lugar em que ele habita, é o lugar em que ele mora. Deus habita em nosso meio. Deus habita no meio da sua igreja. Deus está presente no meio da sua igreja.
Agora, gente, olha só o que eu vou dizer para você agora. Olha aqui para mim. Você pertence a Jesus, ok? Você pertence a Jesus, tá? Você é a igreja de Jesus. Você pertence a Jesus. Segundo, você pertence à família de Deus. Você pertence à família de Deus. Eu e você somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos de Jesus e somos irmãos em Cristo Jesus. Certo? Terceiro, Jesus habita em você. Jesus habita em nosso meio. Olha que tremendo. Quarto, nós somos lugar de oração. Essa casa, essa família que somos nós, esse lugar de habitação de Jesus é um lugar de oração. O que significa ser um lugar de oração? O que Jesus estava querendo dizer ali? A minha casa será chamada casa de oração. Jesus está querendo dizer que a casa de Deus, nós, a família de Deus que pertencemos a Ele, o lugar de habitação de Deus, nós fomos feitos, fomos preparados para termos um relacionamento com Deus. Porque o que é oração? Oração é relacionamento com Deus. Oração é comunhão com Deus. Oração é intimidade com Deus. Mas naquele momento, a religião estava tão afastada de Deus, tinha tão pouca intimidade com Deus, que não conseguiu perceber que tudo que eles construíram nos 2 últimos 1000 anos até ali era justamente para que Jesus que estava ali estivesse entre eles. Eles estavam diante da realização de toda a caminhada daquela comunidade até ali. O povo judeu caminhou desde Abraão, desde quando Deus formou o povo lá de Abraão. O povo vem caminhando, caminhando e passando por muitas experiências na expectativa da vinda do Messias. E quando o Messias aparece, quando Jesus aparece, o povo tinha tão pouca intimidade, não tinha intimidade nenhuma com Deus, a ponto de não perceber que o que estava diante deles era a realização de tudo aquilo que eles esperaram nos últimos 2000 anos. Olha que coisa! Olha que falta de intimidade com Deus, que falta de relacionamento com Deus. Por isso que Jesus, ele fala e ele fala alto no meio de todos, para todos ouvirem, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, meu irmão, minha irmã, é casa de diálogo com Deus, de conversa com Deus. É casa de relacionamento com Deus. É casa de intimidade com Deus. Lembra de um momento, está lá em João capítulo 15, capítulos 14 e 15, é um diálogo maravilhoso de Jesus com os seus discípulos, e Jesus diz assim para os discípulos, agora eu já não chamo vocês mais de servos, a partir de agora eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque um servo não sabe o que um senhor faz, mas eu vos tenho dado a conhecer de todos os mistérios. O que Jesus está falando com os discípulos ali? Ele está falando sobre intimidade. Ele está falando de uma intimidade, de uma caminhada. Porque quando você começa a caminhar com Deus, você começa a falar para Deus das tuas coisas. Você começa a abrir o teu coração. Você já percebeu que quando você começa a caminhar com uma pessoa, quando você começa a ter intimidade, quando você começa a se aproximar de uma pessoa, você começa a contar da tua vida para ela? Você começa a contar a respeito das tuas coisas para ela? É muito interessante por aqui mesmo. Tem um irmão em Cristo querido aqui, que é o Alice, e a gente tem conversado, tem se aproximado aos poucos, né? Ele mora numa outra cidade, num outro lugar, e nós nos conhecemos por aqui. E a gente vai conversando. E aí, esses dias, ele falando para mim que ele é músico, a gente conversando, né? E ele falando para mim que ele pinta também. E a gente conversando, olha, ele está acabando de entrar aqui agora, olha. Acabou de entrar. A gente... ele falando daquele que ele pinta, ele falou, olha, faz tempo que eu não estou pintando e tal e tal. Por quê? Porque à medida que a gente começa a conversar, a gente começa a saber um da vida do outro, a gente começa a compartilhar a nossa vida, a gente começa a trocar ideia, a gente começa a conhecer a história, conhecer a família, conhecer a vida, a gente começa a saber das coisas, certo? Quando a gente começa a caminhar. Por isso que a vida de oração ela é uma vida tão importante, que é tão importante você ter tempos de oração.
ter tempos na presença de Deus, porque à medida que você vai conversando com Deus, você vai falando da tua vida, você vai abrindo teu coração a Deus, você vai contando as tuas histórias para o Senhor, você vai falando dos teus sofrimentos, das tuas angústias, você vai contando a respeito da tua caminhada para Deus, e ao mesmo tempo Deus também vai contando para você. Deus também vai revelando os mistérios dele para você. Deus também vai abrindo o coração dele para a tua vida. Deus também vai caminhando com você, Deus também vai transformando a tua vida e a tua história. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa de poder ter comunhão com Deus. Quando essa palavra se torna realidade na tua vida. Viu, Alice? Quando você tem essa plena convicção de que você é casa de Jesus. Sabe? Quando você diz, olha, quando Jesus falou ali, a minha casa, eu sou casa de Jesus. Eu sou casa de Jesus. Eu sou uma família com Jesus. Eu sou a habitação de Jesus. Jesus habita em mim. Nós somos uma família. E eu sou um lugar de relacionamento com Deus. Eu sou um lugar de intimidade com Deus. Eu posso conversar com Deus. Eu posso me aproximar de Deus. Gente, olha aqui para mim. Qual que foi o propósito de Deus quando Deus forma o seu povo em Abraão? Qual foi o propósito? Quando Deus chama Abraão e Sarai e transforma em Abraão e Sara e faz deles uma grande nação, quando Deus faz um milagre extraordinário e dá um filho para eles, e Deus constitui uma nação, o povo de Israel, qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus era aproximar a humanidade dele, aproximar a humanidade do Senhor. Sabe, nós estávamos distante, nós, a humanidade, estávamos distante de Deus. E o propósito, quando Deus formou o seu povo, era de que nós nos aproximássemos. Nós nos aproximássemos. Oração tem a ver com aproximação. Oração tem a ver com sentar-se à mesa. Oração tem a ver com intimidade. Oração tem a ver com mistérios, com abrir o coração, com contar as coisas da nossa alma. Esses dias eu saí para caminhar com um amigo aqui perto e a gente foi conversando. E num determinado ponto da nossa caminhada, ele disse assim para mim. Ele falou, Maurício, deixa eu te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Porque caminhar junto faz com que a gente abra o coração. Caminhar junto faz com que a gente abra a nossa alma. Com que a gente libere algumas coisas que estão aqui dentro e que a gente precisa colocar e conversar com um amigo. É esse tipo de relacionamento que Deus quer com a tua vida. A minha casa, disse Jesus, será chamada casa de oração. O que a gente aprendeu? Primeiro, você é a igreja, eu sou a igreja, nós juntos somos a igreja. O Senhor só tem uma igreja sempre. Você é a igreja, nós somos a igreja. O que nós aprendemos? Essa igreja que eu e você somos é de Jesus. Esta igreja que eu e você somos é uma família. Nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo. Esta igreja que eu e você somos é a habitação de Jesus. Ele habita em nosso meio. Essa igreja que eu e você somos é um lugar de relacionamento. É um lugar de intimidade com Deus. Não é um lugar de separação. Não é um lugar de julgamento. Não é um lugar de imposições. É um lugar de amor. É um lugar de aproximação. É um lugar de abraço, é um lugar de beijo. É um lugar de olho no olho. É um lugar de esperança. É um lugar gostoso de estar. Relacionamento com Deus. Deus deseja ter relacionamento com você, abençoar a sua vida. E para a gente concluir a palavra dessa manhã, olha aqui, ó. Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Aí ele conclui: para todos os povos. O que significa isso, meu irmão? Significa que no reino de Deus não existe preferidos. Não existe preferidos. Não existe privilegiados. Na casa de Deus não existe. Deus trata cada um de nós de acordo com a necessidade que cada um tem. Deus lida conosco com equidade. O que é equidade? Equidade é que Deus trata cada um de nós do modo em que cada um de nós necessita ser tratado.
certo? Deus lida com cada um de nós a partir da nossa história, a partir das nossas necessidades, a partir da nossa vida. Deus, ele lida particularmente com cada um de nós. Deus sabe o que você precisa. Assim como numa casa, né? Um pai e uma mãe amam os filhos da mesma maneira. Só que ele vai lidando com os filhos, a partir do gênio, do temperamento, a partir das circunstâncias de cada filho, o pai e a mãe vão lidando com cada filho. Da mesma forma, Deus lida comigo e com você. Deus, ele não tem privilegiados. Deus não tem preferidos. Eu digo para você que Deus tem atitudes preferidas, mas não pessoas preferidas. Tem atitudes que Deus gosta mais e atitudes que Deus não gosta. Mas todos nós somos amados por Deus. E isso se estende a toda a terra. Eu não posso olhar para alguém que está andando do outro lado da rua e dizer: esse camarada não é da mesma religião que eu, então esse camarada ele não merece tanto respeito e tanto amor quanto eu. Sabe, eu não posso dizer isso, porque o amor de Deus é para todos. Porque Deus amou ao mundo, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo, a humanidade, a sua criação, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crer. Ou seja, a disposição do amor de Deus é para todos. Mas aceitar o amor de Deus, tem uns que aceitam e tem outros que não. Tem outros que rejeitam. Jesus diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De modo que o amor do Senhor, a graça do Senhor, a paz do Senhor é para todos nós. Eu quero convidar você nessa manhã para se colocar diante do Senhor, receber essa palavra na tua vida, no teu coração, sabe? Receba essa palavra. A palavra de Deus nessa manhã é para abençoar a tua vida. Eu quero concluir a palavra, a ministração dessa manhã, dizendo para você, olha só, olhem aqui para mim. A Célia, Alex, pessoal, olha aqui para mim. Olha só, eu quero que você entenda nessa manhã algumas coisas muito preciosas de Deus para o teu coração, sobre quem é você. Primeiro, você é uma igreja, você é a igreja de Deus. Você é a igreja do Senhor, tá? Então você é uma pessoa que Deus ama, você é a igreja do Senhor. Você pertence a Jesus. Você você faz parte da família de Deus, tá? Então vamos lá. Você pertence a Jesus, você faz parte da família de Deus, nós somos uma família. Você é lugar de habitação de Deus, Deus habita em você. Você é um lugar de relacionamento com Deus, Deus se relaciona com você. Quando Jesus morreu na cruz, diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, porque o véu separava o santo dos santos, que era o lugar da presença de Deus, do lugar onde as pessoas ficavam. Só o sacerdote que entrava lá uma vez por ano para fazer o sacrifício. Mas havia uma separação. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, não existe mais separação. Agora nós todos temos um livre acesso a Deus. Ou seja, nós somos um lugar de relacionamento com Deus. E todos nós fomos convidados. Você foi convidado para tornar-se igreja do Senhor. É só você aceitar o convite de Jesus, que diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É só você aceitar o convite de Jesus, você crer, confiar e buscar a presença do Senhor. Deus ama a sua vida. Deus abençoe teu coração e a tua vida nessa manhã. Você que pertence a Jesus, você que faz parte da família de Deus, você que é habitação de Deus, Deus habita, Deus mora em sua vida. Você que é um lugar de relacionamento e de intimidade com Deus. Você não precisa ir lá pedir para fulano, pedir para ciclano, ter esse intercessor ou aquele intercessor. Não. Jesus é o caminho. Jesus habita em você. Jesus diz assim em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse caminho, essa ponte necessária que você tem. Você pode conversar diretamente aí da tua casa, do banheiro, da cozinha, da sala, do teu local de trabalho, da rua, aonde você está, você pode conversar com o Senhor, porque o Senhor conversa com você. E o Senhor quer ter intimidade com você e abençoar a tua vida. Tá bom? Deus abençoe muito teu coração e a tua vida nesse dia, que Deus ilumine o teu caminho
e que Deus esteja conduzindo você em todos os lugares para onde você for. Obrigado, Deus, colocamos diante do Senhor a nossa vida nesta manhã. Eu quero, Deus, agora orar com todos os meus irmãos e irmãs, com todos que estão aqui, Deus, rogando ao Senhor a tua bênção e a tua graça sobre este dia, Pai, na vida de todos nós. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, da vida, cuidando, Senhor Deus, do caminho, Pai, cuidando, Senhor Deus, da semana, Pai, desse final de semana na vida de cada um, Senhor. Hoje, sexta-feira, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, de luta, mais um dia na tua presença, mais um dia em que nós saímos, mas saímos, Senhor Deus, debaixo da tua graça. Eu peço, Deus, os teus cuidados. Que o Senhor oriente, Pai, conduza, que o Senhor esteja dando direção, Pai, e que o Senhor esteja, Senhor Deus, concedendo, Pai, a tua graça sobre a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui, Senhor. Coloco todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui diante do teu altar, Pai. Oro, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui conosco, Senhor. Deus, abençoe em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, a vida do Júnior. Abençoe, Pai, a vida de cada um, Senhor Deus. Cada motivo de oração, cada pedido de oração que foi apresentado ao Senhor nesta manhã. Que o Senhor abençoe, Deus, com a tua graça e com o teu poder. Derrame a tua graça também, Deus, em nome de Jesus, sobre esta família, sobre este lar, sobre a vida, Senhor Deus, dos filhos, da esposa, do marido, dos pais, os avós, ó Deus, os netos, Senhor Deus, proteja, Pai, os filhos que estão longe, que estão morando longe, Pai, Deus, as famílias, Senhor Deus, que estão passando por algum tipo de problema, de dificuldade, Deus, toca, Deus, com o teu poder e com a tua graça, Pai. Casamentos que estão em crise, Senhor Deus. Relacionamentos, Senhor Deus, que estão abalados, Pai. Dificuldades, Senhor Deus, financeiras, Senhor Deus. Problemas no trabalho, Deus. Luta, Senhor Deus. Enfermidade, Senhor. Ó Deus, problemas, Senhor Deus, de tantas ordens, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando, derramando o teu poder e a tua graça, iluminando, Senhor Deus, a vida e a semana de cada um, Pai. Coloco, Senhor Deus, todos diante do Senhor. Peço a tua graça, Pai, nesse dia. Que o Senhor derrame, Senhor Deus, o teu cuidado. Que essa semana, Pai, seja uma semana debaixo da tua proteção, debaixo do teu amor, debaixo, Senhor Deus, dos teus cuidados, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. Muito obrigado porque o Senhor está presente, porque o Senhor vai à frente de cada um, preparando e cuidando de todo o caminho, Pai. Nós te louvamos dessa manhã porque aprendemos na tua palavra que nós pertencemos ao Senhor, Pai. Isso é maravilhoso, saber que nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a uma família maravilhosa, a uma família vitoriosa, que é o teu povo aqui na terra, Pai. Nós, Senhor Deus, somos a habitação do Senhor. O Senhor habita, o Senhor mora em nossa vida e nós te agradecemos. Nós somos lugar de relacionamento com o Senhor. Nós somos lugar de intimidade com o Senhor. Glórias ao teu nome, Deus, por causa disso, Senhor. E Deus, muito obrigado, porque a tua graça, Pai, é um braço estendido a todos, Pai. E quem quiser vir, quem quiser se aproximar, quem quiser viver uma nova vida, Pai, pode fazer isso a partir de hoje. E eu te louvo, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio. Se tem alguém aqui, Deus, que não estava caminhando com o Senhor, ou estava afastado do Senhor, e de repente, Pai, tomou a posição na sua vida de retornar o caminho, de retornar o ministério, de retornar, Senhor Deus, a caminhar com o Senhor. Que o Senhor abençoe. Deus, que o Senhor direcione. Que o Senhor cuide, Pai, da vida, Pai, do teu filho, da tua filha, Pai. Concedendo, Senhor Deus, a tua graça. E Deus, recolocando, Pai, redirecionando, Pai, a vida do teu servo em todo o caminho do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e te louvamos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida e sobre a tua casa, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida e o teu dia. Eu quero pedir para você que ainda não dizimou, não ofertou, se você tem condição, se você pode nos ajudar, nós pedimos que você faça. Se Deus tem tocado no teu coração de você abençoar e ajudar a nossa comunidade, a nossa igreja, tá? Nossa conta corrente está aqui embaixo, aparecendo, e você pode nos ajudar. Vai ser uma bênção. Nós precisamos muito que você abençoe a vida da nossa comunidade. Precisamos aí ter os recursos para continuar o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa missão, tá? E pedimos que você nos ajude. Deus te abençoe, um ótimo dia para você. Nos encontramos hoje à noite, às 20 horas, com a 5ª ministração da nossa série Antifrágil. Tem sido tremendo, gente. Vai lá, veja. Todas as ministrações estão no YouTube, tá? Você pode
pegar todas as ministrações da igreja, tanto de manhã quanto de noite. Daqui a pouquinho ela é tratada, né? Tira toda essa parte de conversa e tudo, fica somente a palavra e a oração, e ela vai lá pro YouTube, tá bom? Então você pode ver na página da igreja do YouTube. Se inscreva lá, se inscreva aqui no Facebook, na nossa página do Facebook, certo? Curta a nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta lá as ministrações, vamos caminhar. E continue divulgando, porque tem sido uma bênção e será uma bênção cada vez maior. Esse projeto está crescendo cada dia mais e vai se tornar um projeto muito grande para a honra e para a glória do nosso Deus, para a gente levar a palavra do Senhor para todos os lugares. Um ótimo dia, Deus te abençoe, 7h54, e que Deus conceda a você um dia vitorioso e um final de semana maravilhoso para você e para a tua família, em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor. Um abraço e até às 20 horas.